E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem vos fala é o Felipe Dantas, instrutor de Blender para arquitetura do projeto Open Studio, e estamos aqui de volta para mais um tutorial que tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje a gente vai trabalhar novamente nesse arquivo da suíte, a nossa primeira modelagem, a nossa primeira cena interna, né? Gravada, editada para vocês. Só que hoje com um material muito diferenciado e uma novidade para vocês. Então nós já fizemos essa cena diurna, fizemos essa cena noturna e agora a gente vai fazer uma animação com essa cena. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode alterar parâmetros de nossas câmeras, de nosso projeto, movimentar um pouco as coisas, as luzes e criar uma animação bem bacana para essa cena. Lembra que no tutorial noturno eu expliquei o motivo da gente fazer aquilo, né? A gente usar uma cena que a gente já fez, diurna, fazer outro mood. Isso serve para a gente melhorar nosso aprendizado, melhorar nossa evolução dentro do Blender. E isso vocês podem levar para a vida de vocês, para os trabalhos de vocês, para os estudos pessoais de vocês. Já que você já tem uma cena, tenta aprender algo que você não sabe com ela, porque vai ser bem mais básico, bem mais fácil para você. Você ter um projeto que já está pronto, né? Foi isso que a gente fez com essa suíte quando a gente fez o mood noturno. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai unir esses dois tutoriais, fazer uma animação que tenha partes que sejam diurnas e outras noturnas. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos parar de enrolação, vamos sentar, pega a tua água, pega teu café, se acomoda na tua cadeira que hoje tem tutorial de animação. Então aqui está o nosso projeto, você já conhece, a gente modelou ele do zero, né? Renderizou, fez a cena diurna, fez a cena noturna. E hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente cria animações dentro do Blender. No primeiro tutorial, nas cenas diurnas, a gente já fez 6 câmeras, lembra? Eu ensinei até para vocês como incluir essas câmeras na nossa timeline, onde cada número, né, representa uma câmera. Então, se eu apertar a setinha para a direita ou para a esquerda, eu consigo passar entre todas as minhas câmeras. Esses numerozinhos em nossa timeline nada mais são do que nossos frames. Quando a gente faz um batch render, isso simplifica porque a gente vai renderizar nossa cena não imagem por imagem, mas sim a gente vai renderizar como uma animação. Por isso que ao exportar nossos renders, eles ficam assim, ó, imagem 001, 002, 003 e assim por diante. Porque a gente está renderizando, ó, em vez de renderizar uma imagem, no caso ele renderizaria só a primeira. Aí depois que terminasse a primeira, ele não passaria para a seguinte. Mas como a gente setou nossa timeline, entre aspas, como uma animação com 6 frames, quando a gente renderiza animation, o Blender renderiza do frame 1 até o frame 6, que é o que a gente delimitou aqui, ó. Começa no 1, termina no 6, na nossa timeline. Uma animação nada mais é do que você ter uma câmera fazendo movimentos ou coisas se movendo dentro de uma câmera, só que claro, em muitos mais frames, né? Não vão ser 6 frames. Mas Felipe, como assim? Como é que a gente chega num cálculo e decide quanto tempo vai durar cada câmera? Como é que a gente configura isso dentro do Blender? Então, se a gente vier aqui no Blender, ó, na aba de Output Properties, nós temos resolução, né? No caso, aqueles renders, eu renderizei com a proporção do Instagram, né? 4:5, 1080 por 1350 a 200%. O que isso quer dizer? Que eu dobrei a resolução final, né? Isso me ajuda a ter mais definição. O padrão do Blender, ele vem aqui, ó, em 24 FPS, né? 24 FPS ou frames por segundo traz uma característica mais cinematográfica. O cinema utiliza muito essa quantidade de frames por segundo. Mas afinal, o que são esses frames por segundo? Se você está acostumado a jogar, você joga jogos, né? Seja online, seja offline, campanha, assim por diante. Você está acostumado a ver esse número na tela, né? Ou você vê nas definições do seu jogo, né?
nada mais é do que quantas vezes, né, nossa tela, nosso monitor, nosso painel mostra por segundo, quantas imagens ele consegue mostrar. Tem um site que é bastante conhecido no meio de games para fazer teste de monitores, que é esse aqui, ó, o Teste UFO. E ele está me mostrando a diferença de frames, né, e como isso afeta o movimento de alguma coisa na nossa tela. No caso, minha tela é um monitor que o máximo que ele consegue me mostrar são 75 FPS. Então, meu monitor tem a capacidade de me mostrar até 75 frames por segundo. Você pode perceber que aqui no cantinho, na lateral esquerda, ele vai dividindo metade, metade, metade. Você pode perceber de 75 para, por exemplo, 38, 19, 9 frames por segundo. Esse meu personagem, esse objeto, ele já não está mais com um movimento tão suave, né? A gente pula aqui para os 4 FPS, fica horrível, né? Então, isso está diretamente relacionado à leveza nos movimentos, ao quão suave vai ser o movimento do nosso personagem. Na arquitetura, animação para arquitetura, está diretamente relacionado ao quão limpo vai ser, quão suave vai ser o movimento da nossa câmera. Será que ela vai ser picotada como se fosse a 19 FPS? Ou será que ela vai ser um movimento mais suave, né? Só que também a gente pode, quando a gente vê um teste desse, a gente pode achar o seguinte: não, então é bom a gente renderizar, Felipe, a 75 frames por segundo, a 120 frames por segundo. Mas será que a gente realmente vai estar disposto para renderizar isso? Pense bem. Se eu renderizei 6 imagens e cada imagem levou na minha placa de vídeo, por exemplo, 3 minutos, se eu for renderizar 1 segundo da minha animação, ela a 30 frames por segundo, serão 30 renders. Entende? Esses frames vão ser renderizados completos. Então, se eu estou renderizando 24 frames por segundo, meu Blender vai renderizar 24 renders 24 vezes por segundo. Entende? Então, a gente precisa encontrar um meio termo para que nossa animação, além de ser suave, ter frames suficientes, mas também que seja bastante otimizado. Dentro da DU, a gente gosta de utilizar o padrão 30 frames por segundo. A gente toma o cuidado de fazer movimentos curtos em nossa câmera, movimentos suaves, com distâncias não muito longas, para que essa aparência de 30 FPS não fique assim como esses frames menores, ó, craquelado, né? Esse movimento duro, pulando de um ponto para outro. Então é isso que eu vou me ensinar para vocês, como é que dentro da DU a gente utiliza o Blender para criar animações. Qual é o padrão que a gente determinou depois de vários testes, e é isso que eu vou passar para vocês agora, certo? Então nós vamos mudar nosso Blender para 30 frames por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo o Blender vai renderizar 30 imagens. Agora a gente precisa determinar quanto tempo cada câmera vai levar. Antes da gente começar a fazer qualquer coisa, a gente precisa determinar isso. Para a gente ter um objetivo, saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Certo? Vocês concordam comigo? Então, para isso a gente pode fazer um esboço rapidinho aqui no bloco de notas. E esse esboço vai servir para a gente se orientar enquanto a gente adiciona nossas câmeras. Então, vamos fazer uma animação com 6 câmeras. Certo? 6 câmeras. E nossas câmeras vão durar 7 segundos. É mais ou menos a média de tempo que a gente utiliza aqui dentro da DU. A gente gosta de fazer animações com câmeras a 7 segundos. A gente acha que fica um tempo muito bacana. Para a animação também não ficar muito longa, não ficar muito curta, não ficar muito rápida, não ficar muito lenta. Então a gente utiliza esse padrão 7 segundos. Você pode fazer o teste que você desejar, certo? Mas vocês vão ver como 7 segundos fica um time bacana. Alguma câmera ou outra a gente coloca um tempo maior ou menor, vocês vão perceber isso durante esse tutorial. Então, se nós vamos ter 6 câmeras a 7 segundos e cada segundo vão ter 30 frames, não é isso? Então, cada câmera, 30 frames vezes 7
segundos. Vai dar quanto? Quantos frames? Vai dar 210 frames por câmera. Tá certo? Ó. Então vamos ter 210 frames por câmera. 6 câmeras, 7 segundos, 210 frames por câmera. A gente vai ter um diferencial que na sexta câmera a gente não vai fazer com 7 segundos. A última câmera a gente vai fazer com 10 segundos. Então, já que eu vou ter uma câmera a 10 segundos, vezes 30, né? 30 frames por segundo, eu vou ter 300 frames, né? Na última câmera. Então a gente pode fazer um esboço rapidinho aqui para a gente se orientar nas contagens e na quantidade de frames que a gente vai ter na nossa animação final. Então vou até colocar assim, ó, câmera 1. Ela vai de que frame até que frame? Ela vai do frame 0001 até o frame 0210, não é isso? Eu estou colocando esses zeros aqui, né, colocando um número com 4 dígitos, porque eu sei que essa animação vai passar do frame 1000. Então o Blender vai exportar dessa maneira aqui, ó, certo? Ele vai exportar dessa maneira para que se mantenha organizado. Quem aqui já mexeu com arquivos ou pastas com muitos números que passem de 100 ou de 1000, sabem que depois do 100, o 101 não fica depois do 100, né? Ele fica depois do 1, ou do 11, né? Ou do 10. Então o Blender vai exportar nossas câmeras, nossos frames dessa maneira aqui. Porque nossa animação vai passar de 1000 frames. Então eu gosto de fazer esse esboço e escrever exatamente como meus renders vão ficar organizados depois que a gente renderizar. Então a câmera 1 vai do frame 001 ao frame 0210. Nossa câmera 2, 0210. Nossa câmera 2 vai do frame 0211 até que frame? Ao frame 420, que é o dobro de 210. Tá vendo? Vai ter 210 frames. Felipe, por que é que tu não começa a animação no frame 0? Porque do frame 0 até ter 210 frames não vai dar 210. Porque o frame 0 já seria um frame. Então, se a gente iniciar a nossa animação no frame 0000, 210 frames vai ser o frame 209. Então, para manter organizado, a conta ficar mais básica, os arquivos ficarem mais organizados, a gente inicia no frame 1. Do frame 1 ao frame 210 serão 210 frames. Não fica nenhum número picotado, certo? Fica um número mais inteiro. Então, nossa câmera 3 vai do frame 421 até o frame... Ah, Felipe, eu não sei fazer de cabeça. Vamos aqui para a calculadora. 420 mais 210, 630. Tá vendo? Nossa câmera 4 vai do frame 0631 até que câmera, até que frame 840. Nossa câmera 5 vai do frame 0841 até o frame 1050. Certo? E a nossa câmera 6, olha só. Câmera 6 vai do frame 1051 até o frame, serão 300 frames, né? Então, em 1050 mais 300, 1350. Então, nossa animação final vai ter 1350 frames. Da nossa câmera 1 à câmera 5, serão câmeras com duração de 7 segundos. E nossa câmera 6, nossa última câmera, vai ser uma câmera de 10 segundos. Vocês vão descobrir o motivo. Então a gente já fez o esboço, agora basta a gente partir para o arquivo. Nosso primeiro passo que foi entender o que é uma animação, como ela funciona e fazer um esboço dela antes de alterar o 3D. Agora a gente vai para o passo 2, que é começar a fazer essas modificações no nosso arquivo.